Olá, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo semanal. Hoje aqui com um novo cenário. Desde que eu já estava aqui, eu falei, eu preciso gravar esse vídeo, eu quero gravar esse vídeo. E já aviso que não sei quanto tempo vai ter esse vídeo, tá? Porque hoje o tema nós vamos falar sobre um filme que eu assisti ontem. Hoje é segunda-feira, 4 de novembro, mas esse vídeo vai ao ar daqui a alguns dias. Vou querer dar um tempinho aí para vocês assistirem esse filme. O filme chama-se O Que Tiver Que Ser, está disponível no Netflix. E ontem, milagrosamente, tive um tempo para assistir um filme, né? Domingão, assim, as crianças estavam encaminhadas, eu tive um tempo para mim, consegui aí ver esse filme. E, enfim, daria para trazer muitos recortes importantes desse filme aqui para o nosso papo. Nesse canal que eu gosto de trazer um pouco da realidade e de interpretações da realidade, né? Por que que muitas vezes vivenciamos o que vivenciamos? Por que nós somos impactadas da forma que somos impactadas? Então, assim, eu na minha maternidade, né? Minha filha completou 6 anos também semana passada. Estamos aqui também radiantes com tudo isso. Meu aniversário está chegando também. Então, tudo isso, né? Acaba nos mobilizando em reflexões também. Deu até saudade agora de fazer uma live. Fazia muitas lives toda semana. Quem sabe eu retomo aí esse projeto. Vamos ver agora com o novo ciclo aí que começa, né? 45 anos. Mas eu também, é que eu queria dizer assim, eu também na minha maternidade aprendi muita coisa na raça, né? Não tinha um canal como esse, não tinha psicoterapia especializada nisso. Então foi, até hoje estava comentando isso com algumas amigas, né? Foi a minha própria vivência que me fez buscar respostas, porque eu não me satisfazia com o que eu estava vivenciando. Eu falei assim, eu não vou me acomodar nesse contexto de um bebê que não dorme, com a minha montanha-russa de emoções, eu feliz e triste muitas vezes ao mesmo tempo, né? Assim, feliz e emocionada de ter uma bebezinha ali e ver aquele amor se construindo dentro de mim e crescendo dentro de mim, mas ao mesmo tempo eu perdendo um monte de coisas, né? Eu enxergava dessa forma naquela época, eu estava perdendo uma série de coisas, estava perdendo a minha vida, estava perdendo o meu emprego, estava perdendo a minha posição na minha carreira, eu só me via perdendo coisas, mesmo amando muito profundamente aquele bebê, aquela minha filha que não dormia, né? E não assim, não me satisfazia, eu não me conformava com as coisas. Isso foi algo que sempre me moveu na minha vida como um todo. Eu nunca fui conformista, sabe? Eu nunca me conformei com as coisas como elas estavam. Eu sempre queria mais. Teve um lado pesado disso, por exemplo, na minha carreira profissional, mas eu acho que para a vida como um todo também teve muitos ganhos ser assim, né? E então, assim, é como eu digo, a maternidade ela é um aprendizado diário, e a gente precisa estar aberta para esse aprendizado. Então, eu até faço esse convite a vocês, quando forem assistir ao filme, deixa eu pegar o nome de novo aqui, porque eu não gravei o nome. O que tiver que ser, ó, publiquei ontem no meu Instagram, estou recorrendo aqui. É, Então, assim, se for assistir ao filme, vá de mente aberta e coração aberto, sabe? Não vá sentada no lugar do vitimismo, né? Do banquinho assim, isso é porque eu sou mulher, isso acontece com as mulheres, é, sabe? Enquanto eu tô aqui na minha casa, meu marido tá lá, ele trabalha, ele tem a vida que ele quer, ele sai a hora que quer. Então, assim, até no filme eles tentam trazer, eles falam um pouco disso, né, dos papéis de gênero, mas eu acho até importante que eles não se pautam nisso, eles não ficam nisso, até o próprio homem, né, o pai que fala isso, ele fala, não sei se é isso ou não, porque não é só isso. Isso que eu gostei também, sabe? Que não é um filme que levanta bandeiras. E a primeira coisa que você precisa aprender para ter uma maternidade mais leve, que é o que vocês trazem para mim nos atendimentos, nas perguntas, as pessoas que chegam até mim chegam buscando isso. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, se você quer ter uma maternidade mais leve, você não precisa ficar nesse lugar de levantar bandeiras o tempo todo. Não precisa. E não deve ficar. Porque enquanto a gente está levantando bandeira, a gente também está gastando energia, a gente também está se desgastando para se posicionar, né, para se firmar naquele lugar. Eu não posso sair desse lugar. Se eu levantei essa bandeira, então eu não posso sair daqui. E se eu não posso sair daqui, é cansativo ficar aqui. Então a mulher vai se tornando rígida, ela vai se tornando desvitalizada, sem energia.
sem conseguir aproveitar o dia a dia, sem ter esse dia a dia mais leve, tá? Então, isso é uma das coisas que eu queria já trazer para vocês. Vou trazer só um pouquinho do contexto do filme. É um casal com uma filha adolescente de 16 anos. E o filho, eu deduzi que tem 6 anos. Pode ser que tenha passado, mas nessa faixa, 6, 7 anos, que já é uma criança um pouco mais independente, né? Então pode ser que tenham falado sobre isso, mas e eu ter deixado passar. Mas traz um pouco desse contexto, né? Da mãe que já tem ali os conflitos com a filha adolescente, é, e do pai. Então, toda a história vai se desenrolar, porque esse pai chega em casa, um dia esse pai que é terapeuta de casal, esse pai chega em casa e pede o divórcio. E ela, muito calmamente, muito tranquilamente, diz que não. Depois a gente vai entender porque que ela não quer se divorciar naquele momento. E isso leva a uma série de conversas muito interessantes entre esse casal e a dinâmica familiar, né? Então, o que que a gente vê ali dessa dinâmica familiar, de como essa adolescente sente esse sistema familiar, é, de como o menino mais novo também, né, é, lida ali com as suas emoções e fica ali um pouco à parte de tudo, tem também a sua questão de saúde. Mas eu queria trazer aqui para vocês, principalmente um recorte de uma conversa muito legal que eles têm, muito transparente, muito franca, que primeiro eu acho que é o que falta na maioria dos casais, né? Eu atendo casais também, seja no pré-natal psicológico, ou seja, às vezes numa sessão pontual dentro do processo de psicoterapia, já atendi também casais em processo de psicoterapia de casal. E basicamente, normalmente o que falta é a comunicação, né? Então essa cena que é uma cena simples ali, que acontece sem muita expectativa, né? Não é uma conversa agendada, ah, não, vamos agendar, precisamos conversar. Não, é algo que precisava acontecer e aconteceu, e caracteriza muito isso, né? A importância da comunicação. E como que eles chegaram a essa altura do campeonato, depois de tantos anos de casados, com 16, uma filha de 16 anos, um menino aí de 6, né? Vou colocar essa idade, já tão desconectados, né? E até tem numa outra cena ele fala assim: eu sinto a sua falta, eu sinto a nossa falta. Lembra como a gente era como casal, né? E a maternidade, ela traz um impacto muito grande para a vida da mulher. Para do homem também. E eu sempre gosto de reforçar isso. Mas são impactos diferentes, porque nós biologicamente somos diferentes. Então a gente tem que levar isso em conta, né? Logo de cara, a princípio. E aí, o que que a gente vê ali, né? Uma mãe, essa personagem retratada, né? Que retrata uma mãe cansada, uma mãe exausta, que não fala de questão de carreira, mas muito provavelmente ela deixou a carreira de lado em algum momento, porque ela é só mãe, né? Ela ficou aí com essas tarefas, ela assumiu esse papel, então ela leva as crianças na escola, busca na escola, está envolvida nas atividades, até ele fala nessa conversa, ah, você é quem vai para as reuniões, você que cuida da comida, você que cuida da casa, você que cuida de tudo, e eu saí para trabalhar, né? E é como a maioria das famílias se configura. E por que que isso acontece? Porque a maternidade, quando chega, e aí trazendo um pouco já de recorte desse vídeo, né, desse filme, das leituras que eu faço, é, ali, quando a maternidade chegou para ela e quando a maternidade chega para muita gente, para muitas mulheres, qual que é a tendência, né? A gente super proteger a cria, né? Então, assim, é como se a gente pegasse a nossa cria e falasse assim, daqui que é meu, saiu de mim, eu sei cuidar. Ainda que a gente não saiba, né? Ainda que a gente precise de ajuda para aprender a amamentar, para aprender a segurar, aprender a tomar banho, mas assim, nasce junto com a mãe também algo dessa super proteção, desse super acolhimento. Então, daqui que só eu sei fazer, como se a mãe dissesse isso mesmo. A postura no dia a dia é de uma mãe que faz isso daqui que só eu sei fazer. Conforme ela vai fazendo isso, desde que o bebê é bebezinho, desde que o bebê nasce, o pai, ele já é uma figura que não tem um lugar nessa relação. Porque se a gente pensar, quando o bebê nasceu, né, assim, o bebê ele é gestado na barriga da mulher, então desde esse momento já é uma relação mãe-filho, já é uma relação de dois. Não tem um terceiro ali, não cabe um terceiro. E ainda que a gente tente incluir, ainda que ele, próprio pai, tente se incluir, ainda que muitas vezes, né, a mãe permita,
essa introdução, né? Essa inclusão. Então vai depender muito, né, de como o pai, de como o homem tem amadurecimento, né, maturidade e sustentação para bancar esse lugar e falar assim, não, é meu também, eu vou aqui me incluir nessa relação. Então, vejam que é sempre uma relação que se conversa, né? Tem como a mulher age, como a postura da mulher, tem a postura do homem, como que eles estão ali desde então, desde esse começo, se construindo como pai e mãe, né? O quanto que ele quer entrar nessa relação e o quanto que a mãe permite que o homem entre nessa relação. E vou dizer para vocês, a maioria das mulheres não permite que o homem entre nessa relação, porque vai criando mesmo uma redoma, né? Uma redoma de superproteção. Então, é aquela mãe que fala: põe essa roupa, ai, não tá desse jeito, isso aqui tá errado, não dá banho assim, não segura assim, não nina assim. Tudo que o pai faz, a mãe critica. Então, o que que eu quero dizer para vocês com isso? Que, por um lado, é natural neste começo que a mãe assuma esse lugar, porque assim, é meu e só eu sei cuidar, então é um pouco instintivo, sim, eu acredito nisso, né? Há diversos estudos, diversas falas aí que falam que não existe nada disso. Eu acredito sim que existe à medida que a gente está disposta e disponível a viver a maternidade, a se abrir para a maternidade. Então, nós, enquanto mulheres, a gente tem que se abrir para a maternidade, a gente tem que dar espaço para o outro também entrar nessa relação, tá? E aí, é, esse pai, né? Então, pensa nesse começo. A mãe precisa ali estabelecer a amamentação. Então, é uma relação de dois que tem tudo para ir crescendo e se aprofundando e se tornando mais sólida, esse vínculo mãe-bebê, que é importante, muito importante para o bebê, para o desenvolvimento psíquico do bebê, para o desenvolvimento emocional do bebê, para o desenvolvimento físico também do bebê, como também é importante, tem seus benefícios para a saúde mental da mãe, né? Então, nesse início, digamos assim, é um pouco esperado que o pai não saiba muito se colocar, mas ele deve e tem que fazer parte, e nós mulheres temos que ter esse olhar de abrir esse espaço para ele também, tá? Só que, o que acontece? Então, as mulheres não conseguem fazer isso, e isso vai perdurando por 1, 2, 3 anos, 6 anos, 16 anos, que é o que o filme traz. Então, o que que o filme traz? Que o casal ele foi se configurando de tal forma e esse papel, né, essa construção a construção dessas identidades de pai e mãe também foram se dando de tal forma conforme ali o dia a dia acontecendo. Então, à medida que ela não abria espaço para ele entrar, ele também uma hora desistiu de entrar e ele se afastou. Então, uma das queixas dela é que ele é um pai ausente, que ele nem que ele está o tempo todo desconectado, que ele está o tempo todo em outro lugar, desligado, e que ele nem conhece os próprios filhos. Não conhece a própria filha adolescente, não conhece o próprio filho. Essa é uma das queixas dela. E o que que ele traz? O quão controladora ela é. E é esse ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Que muitas das mães hoje que reclamam, que se queixam, estou exausta, estou cansada, estou exausta, estou sobrecarregada. Eu digo para vocês com toda certeza, a maioria são mulheres extremamente controladoras. São mulheres que já eram controladoras nas suas vidas, então é o jeito delas funcionarem, e que levam isso, transportam isso para essa maternidade, para a construção como mãe, para esse dia a dia. Então é a mãe que sim, que pensa em tudo. É a mãe que pensa na roupa, que pensa na mochila, que pensa no que tem que comer. Essa mãe, por exemplo, né, tem lá no filme o filho tem uma doença celíaca, então ela carrega uma mala de comida para ele. E aí uma das queixas dela fala assim: você nem sabe o que que ele pode comer, você nunca se preocupou com isso, né? Então assim, ela quer trazer um pouco do olhar de assim, sou eu que penso nisso, mas ele também traz o olhar eu só você acabou pensando nisso porque eu fui afastado, porque eu fui colocado de lado. E aí ela fala assim: eu não te excluí. Aí ele falou assim: mas você também não me incluiu. Gente, essa frase, assim, ela retrata tudo, tudo. Por isso que eu queria trazer para vocês. Porque
E por isso que eu convido vocês mais uma vez a assistirem um filme de olhos abertos, assim, de mente aberta, sem bloqueios, sem armas, sabe? Porque hoje somos muito colocadas, né? Vocês são muito colocadas, assumiram esse lugar, né? Armadas, assim, eu preciso me armar para defender o meu espaço, né? Se eu não defender o meu espaço, ninguém defende por mim. E não é assim, né? Não deve ser assim. Então, quando ele fala isso, gente, isso retrata, assim, sessões e sessões de terapia, sabe? De pessoas que eu já atendi, que já passaram por mim ou que ainda passam por mim. Esse excesso de controle leva à extrema rigidez, então eu não posso ser flexível com nada. Nada pode sair do controle, nada pode sair do que eu previ, nada pode sair do que eu organizei, do que eu planejei, nada pode sair do script. E se uma coisinha sai do script, que acontece? Essa mulher desestabiliza e paralisa. E ela não sabe mais para onde ir, ela não sabe mais. Aí acabou o dia para ela, né? A gente pode caracterizar assim: acabou o dia para ela. Se uma coisinha sai do controle, uma, acabou o dia para ela. Não, acabou. Então, daqui eu tenho que voltar, eu tenho que resolver. Não dá, ela não se deixa fluir com o que tem pro agora. Ela só consegue focar no problema. E isso também fica muito evidente numa cena, né? Porque depois dessa conversa que eles têm, ele fala assim para ela assim: você precisa se desprender. O que que é se desprender, gente? É soltar o controle. Fiz um post também semana passada sobre isso, né? Sobre, deixa eu ver aqui já. Como ter uma maternidade mais leve, né? E eu escrevo lá, para ter uma maternidade mais leve é preciso desapegar do controle. É preciso entender que imprevistos acontecem. E aí, ok, aconteceu o imprevisto, tá? O que que eu consigo fazer agora, com o que eu tenho de recurso disponível agora? Entende? Eu vou soltar o controle. Se eu solto o controle, se eu não me coloco nesse lugar de rigidez, né? Se eu solto o controle, eu consigo, dentro daquele contexto que eu estou vivenciando, tá bom, esqueci. E agora? O que que eu faço? Não, tá, agora deixa eu pensar aqui nas possibilidades. Vou pensar para frente. Não continuar no controle e voltar para trás. Ah, acabou o programa, então vamos embora, né? Acabou. Não, a gente esqueceu, acabou. Não, acabou. Não, não vê outra solução. Então aí realmente vira um problema, né? Vira o controle. O controle se sobrepondo. E a rigidez se sobrepondo, né? O que eu gosto de dizer muito é que assim, a, a, a gente precisa ter a capacidade de, no dia a dia, ir conseguir ter pitadas de leveza, porque o dia não vai ser leve, a maternidade não é leve, ela é cansativa. Como que a gente consegue, então, tornar um dia cansativo um pouco mais leve e satisfatório? Né? Isso eu falo para muitas pacientes, dentro do contexto que elas têm, como que você consegue, no seu dia a dia, dentro do que você vivencia, tornar o seu dia um pouco mais leve e mais satisfatório para você, já que você se sente presa nas demandas da maternidade. Então, isso eu falo, já falei até em entrevista, podcast que eu participei. Quando minha filha era pequena, eu fiquei muito em função de soneca por um tempo. E eu fui essa que queria controlar a soneca, queria controlar o sono, me tornei extremamente rígida. Consequência, estava cansada, estressada, irritada, as pessoas falavam comigo, já dava patada, né? Assim, tudo, nada era bom, nada era bom. Eu vivia em função das sonecas. O meu dia era esse. Até que chegou uma hora, assim, ainda bem que não demorou muito, que eu falei assim, ou eu torno meu dia melhor, e de novo eu falo pra vocês, né? Na época eu não tive ajuda, não tinha psicoterapia perinatal, não se falava muito sobre isso. Eu aprendi por mim mesma, lendo e amadurecendo e fazendo a leitura do meu dia, fazendo a leitura de mim mesma, olhando para o que eu sentia, para conseguir trazer essas pitadas de leveza para o dia a dia. E aí eu assim, concluí que se eu continuasse vivendo o meu dia a dia, rígida em função das sonecas da minha filha, eu não ia ter vida mais. E eu estava de licença maternidade, um- uma época de ano maravilhosa, com sol todos os dias, sabe? Com possibilidade de eu sair na rua. Sabe aquela possibilidade assim que eu falo de fazer tudo o que você quer fazer quando você trabalhava loucamente? Eu trabalhava loucamente, eu era essa pessoa. Então, assim,
Eu podia sair para tomar um café, eu podia sair para almoçar fora. Meu marido ele falava isso para mim assim: "Ah, o que que vai fazer hoje?" Não sei. Deixa o dia passar, deixa o dia começar. Eu era essa pessoa. Então, com o tempo, eu fui me abrindo para olhar além. Então, várias vezes eu saía e falava assim: ah, tá na hora da soneca dela, vamos pegar o carrinho, vou andar de carrinho, ela vai dormir, eu vou sentar num café, vou tomar um café, vou ler um livro, eu sempre tinha um livro comigo, e vou curtir esse dia. E vou fazer algo por mim dentro deste dia. Saía para almoçar, então eu acabava às vezes almoçando mais tarde, mas eu conseguia ir num restaurante perto de casa. Eu vou almoçar fora hoje, vou comer algo que eu tô a fim de comer, uma comidinha gostosa, acolhedora também, que me dê conforto. Eu vou sair. E aí eu saía, fazia ela dormir. A hora que ela dormia, eu sentava no restaurante, pedia minha comida, comia em paz. Eu dormia? Não dormia, né? Porque o que a gente ouve, ah, não, quando o bebê dorme, você dorme também. Só que eu percebi que isso me deixava mais estressada, porque eu já sabia que eu não ia conseguir dormir, porque as sonecas dela eram curtas. Eu sabia que eu não ia conseguir fazer nada. Eu sabia que eu ia ficar que nem uma barata tonta dentro de casa sem ter o que fazer. Então, como é que eu conseguia trazer, dentro do contexto que eu estava vivendo, um pouco de satisfação e leveza para mim, para o meu dia? Para eu, no fim do dia, falar assim: nossa, eu me cuidei. Eu saí, eu caminhei, eu comi bem, eu vi o dia, eu vi pessoas, eu conversei com pessoas, né? Então, quanto mais rígida a gente fica, né? Quanto mais controladora nós somos, mais rígida a gente fica com a rotina do dia a dia, com os planejamentos, com tudo que normalmente sai do controle. Porque nada a gente tem controle, né? Eu fiz um vídeo recente sobre isso também. Falei um pouco sobre isso. A gente não tem controle sobre nada. Nem como a gestação vai se dar, nem sobre o seu parto, nem sobre o bebezinho que vai vir. É um tempo todo expectativa versus realidade. É o vídeo anterior a isso. É o tempo todo expectativa versus realidade, né? Então, se a gente não se abre para esse dia, para o que tem para hoje, o puerpério fica mais desafiador. A sua maternidade fica mais desafiadora. Eu falo aqui muito de puerpério, de primeira infância, né? Porque eu atendo mães nessa faixa, né? Eu atendo mais mães, né? Que estão com bebês, né? Com crianças nessa faixa etária, desde bebês até a primeira infância aos 7 anos, né? Mas eu já estou atendendo, começando a atender também mulheres que têm filhos mais velhos, porque os problemas continuam. E esses problemas que continuam depois dos 7 anos, ou seja, com 8, com 10, né, a crise dos 9 anos, e depois na adolescência, eles são só uma resposta a tudo que você está construindo agora na primeira infância. Então, vejam como essa primeira infância é extremamente importante para a forma como você está estabelecendo uma relação com seus filhos, tanto para isso quanto para a forma que você está se construindo a sua parentalidade e se reconstruindo como mulher, como você é. Eu tenho pacientes que eu atendo que ela fala assim, não, você já sabe, né? Eu sou controladora, já melhorei isso, mas eu sou controladora, então assim, aí ela traz a situação que ela vivenciou, como que ela saiu e tal, né? Então assim, tem pacientes que já são muito conscientes de que são controladoras, do porquê são controladoras e do que elas podem fazer no dia a dia para mudar isso. Porque precisa mudar, gente. Porque isso não se sustenta lá na frente. Se já está cansativo hoje com uma criança de 3, 4 anos, imagina lá na adolescência, que é exatamente o que esse filme traz. Essa mulher que está com uma filha de 16 anos, ela está exausta. Ela está tão exausta que ela nem se exalta mais para brigar. A filha adolescente dela, ela dá um escândalo, ela grita com a mãe e a mãe não se exalta. Por quê? Porque acho que eu entendi, né? A leitura que eu fiz é porque até disso ela já está cansada. Até de se exaltar e tentar se explicar para a filha, ela já está cansada. A única coisa que ela queria era se conectar um pouco mais com a filha dela. Então, enfim, claro que, né, tem toda a história aí por trás, do porquê que ela faz o que faz e promove essa viagem, né? Isso tá na sinopse, né? E ela promove uma viagem em família. Então, muitas coisas se desenrolam nessa viagem, é muito legal. E traz um pouco disso, né? De como que a gente pode, no dia a dia, resgatar, porque essa família se perdeu, o casal se perdeu, e, e a família também se perdeu. Fica todo mundo vivendo nos seus mundos isolados. E ela ali tentando dar conta de tudo, leva e busca na escola, faz a comida, espera o marido para jantar. Não, vem, vem, vamos jantar, tá na hora. Ah, meu pai não chegou ainda? Não.
ele já vai chegar, mas quando ele chegar, ele já quer comer. Sabe assim? Então, fica tudo muito funcional, que é o que eu falo. As mulheres, também por serem extremamente controladoras, e na realidade são coisas que se intercomunicam, né? Mulheres extremamente controladoras querem e precisam que tudo dê certo, são mulheres que normalmente estão envoltas no exercício da maternidade e não na experiência da maternidade. Tem uma aula sobre isso no meu curso, no Puerpério Mais Leve. Mulheres que estão envolvidas no exercício da maternidade, é isso. Tem que levar, tem que buscar, tem que comprar fralda, tem que ver escola, tem que levar para a escola, tem que estar pensando sempre no que tem que ir para fazer, no que tem para fazer. Tem que roupa para lavar, tem que passar roupa, tem que ir no mercado, tem que fazer comida, tem que pensar no cardápio. É a mãe funcional. É a mãe presa no exercício da maternidade. A mãe que experiencia a maternidade é totalmente diferente. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter organização e rotina para o nosso dia a dia, mas a gente não precisa viver no militarismo com nós mesmas, com você com você mesma. Você não precisa ser a sua chefe, a sua militar de você mesma. Você pode se permitir, né? E se você está em licença maternidade aí, você pode se permitir. Poxa, eu tô em licença maternidade, por que que eu não aproveito o meu dia? Por que que eu não vou almoçar fora, almoçar com umas amigas? Leva o bebê junto, carrega junto. O que que tá te impedindo? Eu converso, né, com algumas mães e quando eu chego nessas questões, no fundo elas não sabem o que impede. Tá, o que que te impede de pegar seu filho, pôr no bebê conforto, ir na casa de uma amiga, ou encontrar uma amiga, ir almoçar, ir tomar um café, voltar e deixar fluir, e deixar esse dia fluir. Ah, não, porque eu não vou conseguir, porque meu bebê, porque eu tô sozinha, e ele vai chorar, porque vai passar a roda da soneca. Percebe a rigidez? Vocês conseguem perceber? Ah, porque ele só dorme assim, ele só... O que que um dia vai fazer de diferença na rotina do seu filho? E de novo, gente, pensando no bem-estar da mulher, no bem-estar da mãe, se essa mãe está bem, o bebê, consequentemente, vai estar bem. Eu tenho muitos casos positivos que eu poderia relatar de mães que falam assim: nossa, eu saí, fiz aquilo que você falou, voltei, falei, e seu bebê, como ficou? Nossa, ficou ótimo. Os bebês também precisam sair de casa. Os bebês também precisam, não é de socialização, não socializar, mas eles também precisam entender. Eles sentem através dos seus olhos, através dos neurônios espelhos, uma série de coisas aí, razões explicáveis. Eles sentem o quanto a mãe está rígida, controladora, tensa, com aquele dia, com a próxima soneca, com um bebezinho de 6 meses se vai comer ou não, que está lá em introdução alimentar. Os bebês sentem a sua tensão. Eles sentem o quanto você está tensa. E se você sai, se você se permite um dia na semana fazer alguma coisa diferente, ele também vai ficar muito mais relaxado. Você vai ficar muito mais relaxado e ele vai ficar muito mais relaxado. E eu falo que às vezes o carro também é uma terapia, né? Porque assim, você põe o bebê no carro, tá bom? Que tem bebês que choram pra caramba no carro. Meu filho também chorava, não chupava chupeta. Com ele, com o segundo também foi bem difícil por aqui por conta disso. Eu escolhi não dar a chupeta, e aí, claro, ele chorava na cadeirinha, né? Então, eu sei que tem esses momentos também. Mas eu costumo dizer que assim, carro é terapia também, porque você vai, passeia, coloca uma música que você gosta, que você não ouve há muito tempo. É isso que é esse o impacto que muitas vezes a maternidade traz. Chega um bebê em casa, a mãe se volta completamente para esse bebê e ela esquece dela mesma. Ela esquece que música que ela gosta de ouvir. Ela esquece o que que ela gosta de comer, as coisas básicas da vida. E aí o que eu digo, aquele dia a dia que você está vivenciando com o seu bebê, você não consegue mudar. Esse bebê é a sua prioridade agora. E, nossa, quando eu comecei meu Instagram, eu falava muito sobre isso, né? O bebê nos traz esse senso de responsabilidade. Eu sou responsável por uma outra vida agora. Por que eu vou ficar pensando em mim, nas minhas crises existenciais? Eu tenho que pensar nesse bebê. Não tem o quanto pensar em mim. Mas você pode fazer por você o básico. Eu quero dizer assim,
de novo, crises existenciais, os dilemas existenciais, né? Tudo isso fica para segundo plano agora. Nesse começo, o casal também fica para segundo plano agora. Mas você, com as suas necessidades básicas, com a música que você pode ouvir, dançar com seu bebê, a comida que você pode comer que pode ser satisfatória para você, aquele momento, o banho um pouco mais relaxante, né? Um pouco mais de tempo. Deixa o bebê brincando no tapetinho e vai tomar seu banho. Não vai acontecer nada de mal com ele. Bebês não rolam, né? Você, quando começar a rolar, você muda de lugar, põe numa cadeirinha que tem um pouco mais de distração, põe ele ali na porta do banheiro e você fica tomando banho. Eu também vivi uma maternidade sozinha e sem ajuda, porque meu marido saía para trabalhar e eu não queria ajuda dentro de casa. E claro, eu me sobrecarreguei, porque eu não sabia vivenciar essas pitadas de leveza no dia a dia, entendem? Então, e tem outra coisa, né, assim, que também queria trazer, desse ciclo, né? A mãe que é controladora, se torna rígida demais, nada pode sair do controle, nada pode sair do script, consequentemente, ela vive super cansada e ela reclama, normalmente, reclama que não tem apoio, que não tem ajuda, que não tem rede de apoio, mas ela não é uma pessoa apoiável. Eu nunca reclamei que eu não tive ajuda, tá? Mas o que eu percebi já é que a gente tem dificuldade de aceitar ajuda. Eu nunca reclamei que eu não tinha ajuda porque eu nunca quis ajuda, nunca queria mais gente dentro da minha casa. Eu queria eu e meu bebê. E eu achava que eu ia dar conta de tudo sozinha. Mas não dei. E fiquei estressada, e fiquei irritada, e fiquei cansada. Até que eu mudei essa chave que eu contei aqui pra vocês. Mas eu vejo muitas mulheres se pautarem nesse discurso, né? De eu não tenho ajuda, porque eu não tenho rede de apoio, por isso que eu vivo desse puerpério é o inferno, por isso não sei o quê. Mas são mulheres que estão exaustas e sobrecarregadas, por quê? São extremamente controladoras, porque nada pode sair do script e porque elas não aceitam ajuda. É extremamente difícil para a nossa geração aceitar ajuda. A geração que cresceu ouvindo que tinha que ser independente, que não podia depender de homem, que tem que trabalhar, que tem que ser bem-sucedida na carreira, que tem que ganhar seu próprio dinheiro, que tem que se sustentar, que não pode depender de ninguém, né? Então, as mulheres de hoje, da minha geração e até das seguintes, cresceram com esse discurso. Eu preciso ser autossuficiente, eu preciso ser independente. Só que no fundo, gente, a maternidade ela só traz uma coisa pra gente, que nós somos extremamente dependentes de outra pessoa. Porque senão, nós seres humanos somos já dependentes, né? Um bebezinho te mostra que ele depende de você. Ele depende não só da sua nutrição física, mas também da nutrição emocional. Ele depende de colo. O bebê é extremamente dependente. Nós humanos nascemos para nos conectarmos socialmente com outras pessoas. Então, nós não somos independentes, nós somos interdependentes, sim. Não à toa, uma das maiores reclamações também das mulheres no puerpério é da solidão materna, que se sente sozinha. Por quê? Porque não é saudável estarmos sozinhas. É diferente você viver o seu momento de solitude, e eu sou essa pessoa que gosto muito desses momentos de solitude. É diferente você estar bem com isso do que você viver em solidão, do que você se sentir só. E muitas mulheres relatam que se sentem só. E quando a gente vai ver, são mulheres que estão em isolamento social. São mulheres que se retraíram em nome da maternidade. Né? Eu tenho um bebê, eu não posso sair de casa, então eu me isolo. E eu fico aqui, cada vez me sobrecarregando mais. Isso me sobrecarrego mais, e me torno mais rígida, mais controladora, critico tudo que os outros fazem. Então vejam como sempre, gente, a gente tem um olhar para dentro, é um olhar interno. Não dá para ficar pautada em discurso social de ai, homens não ajudam, ai, porque os homens são assim, porque a sociedade é assim. Assim, não se pautem nisso, não levantem bandeiras, né? Hoje a gente tem um caminho, a gente teve por muito tempo, né? Acredito, a romantização da maternidade, a rede social trouxe muito isso, mas depois de muito tempo a rede social também trouxe a tal da desromantização da maternidade.
Só que lembra que eu falei das bandeiras? São duas bandeiras que você tem que levantar. Ou você levanta uma ou você levanta outra. E aí vira o quê? Briga. E você não precisa ser assim, você não precisa assumir nenhum lugar. Existe um caminho do meio possível. Existe um caminho que é mais leve. Só que é preciso olhar para dentro. É preciso olhar para dentro. É preciso entender o quanto eu sou controladora, o quanto eu sou apoiável, o quanto eu quero ou não viver uma maternidade mais leve, o quanto que eu deixo fluir o meu dia, entendendo que tem rotina, entendendo que as necessidades dos meus filhos, né, não só do meu bebê aí nesse caso, mas pegando né, as crianças dessa primeira infância, o que que essa criança precisa? O quanto eu estou disponível como mulher e como mãe para oferecer para essa criança o que ela precisa. E muitas mulheres, muitas de nós não estamos disponíveis emocionalmente logo de cara quando uma criança nasce. E é uma casca que precisa ir sendo quebrada por conta das nossas próprias feridas emocionais. Então, enquanto a gente não olhar para isso, mais a gente vai ficar sobrecarregada. Eu já olhei bastante para isso. Não à toa eu tô aqui hoje onde eu tô, podendo conduzir mulheres por esse caminho que eu já trilhei, que eu já vivenciei. Mas vejam como não é fácil. Não é fácil. Eu dei cabeçada sozinha, como eu falei, não tinha ninguém para me ajudar, não tinha, eu fui ler livro, eu fui estudar, fui procurar profissionais que falavam sobre isso, e tinha muito poucos. Psicólogos não conheci nenhum, nenhuma psicóloga, nenhum psicólogo que falava sobre isso, sobre maternidade, sobre puerpério, sobre saúde mental, não conheci. Então, a gente precisa estar aberta, né, é, para o que a maternidade traz. E o que ela traz é que você vai, a partir daquele momento que você chega em casa com o bebê nos braços, a partir daquele momento, a sua vida muda. Sua vida não vai mais ser a mesma de antes. E compreender isso e aceitar isso é parte do processo de amadurecimento que a maternidade traz. É parte do adultecer que eu falo, que a maternidade traz. Porque se a gente vivenciar a nossa maternidade ainda uma menininha mimada, a gente vai continuar exausta, sobrecarregada, insatisfeita, frustrada, querendo uma realidade que não existe, criando uma expectativa e uma idealização de uma vida que não existe. Porque fato é, você está ali agora, você tem um bebê ou você tem filhos mais velhos que dependem de você, né? Quantas mães aí têm uma criança de 3 anos e aí chega um outro bebezinho ou já tá ou tem bebê muito próximo, então tem duas crianças ali pedindo atenção com as suas necessidades. Estar disponível para olhar o outro é também estar disponível para olhar para você mesma. Do quanto que eu consigo me doar ao outro? Quanto eu consigo me entregar? Quanto que eu consigo entregar o que ele pede, né? Então, isso é um pouco do que eu queria trazer hoje. É, daria para falar muito mais coisas, mas acho que esse vídeo já está muito longo, eu nem sei há quanto tempo eu tô falando aqui. Já achei que eu estava numa live mesmo, gostei de fazer esse vídeo mais longo. Mas realmente me inspirei. Eu acho que esse vídeo traz assim recortes muito importantes para a gente olhar para nós mesmas, né? É, de novo, assim, caminhos que eu já trilhei, que não, não, eu sei que não é fácil, por isso que eu crio o que eu crio, por isso que eu faço o que eu faço, porque existe um caminho do meio, né? A gente não precisa romantizar a maternidade, mas também a gente não tem que desromantizar e demonizar. É a coisa mais maravilhosa da vida, gente. Nós sermos capazes de conceber e gestar uma criança, de parir, de cuidar, né? Cuidar é pai e mãe. É, é uma aldeia, é uma rede, são os avós, são os tios. A gente precisa permitir também que essas outras pessoas cheguem para cuidar da criança. E se você é uma pessoa controladora, rígida e gosta tudo do seu jeito, é cada vez mais difícil permitir que outras pessoas cuidem também. Consequências, vai ficar cada vez mais sobrecarregado. Então eu sei que não é fácil tudo isso que eu trago aqui, que eu trago nos vídeos, é, mas eu trago com o intuito de que, assim, é permitido sim amar a maternidade. Não quer dizer que seja fácil, sabe? Você não precisa hoje assumir nenhuma bandeira, você não precisa ser controladora, você não precisa ser permissiva também. É, existem caminhos possíveis, que é o caminho do meio, e existe um caminho de aprendizagem para o qual a gente precisa estar aberta. Precisa.
para ser mais leve, a gente precisa estar aberto a esse caminho de aprendizagem, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, sabe? De evolução humana. Assim, é porque é muito interno, é muito profundo. Eu acredito que sim. Então, não à toa, eu trabalho com isso, né? São vidas que a gente está conduzindo também, né? Nossos filhos. É uma pergunta que, quando eu tive minha filha, eu me deparei com perguntas que eu nunca me deparei antes, né? Que mundo que eu estou construindo? O que que eu estou fazendo nesse mundo? Como que eu estou contribuindo para esse mundo? Para tornar esse mundo muito melhor? Eu não pensava em nada disso, né? Então, filhos mobilizam um pouco desses questionamentos em nós, sabe? Dessa crise, até é uma crise de sentido, né? De enxergar sentido na própria vida, de enxergar propósito, de enxergar como assim, né? Para que que eu tô aqui? Por que eu faço o que eu faço? Como que eu contribuo? Eu tô formando uma vida. No caso, duas, né? A gente está conduzindo duas vidas para o mundo que a gente está vivendo e que a gente também muitas vezes não está gostando. Então, como que a gente, no nosso dia a dia, né? E eu falo assim, tá tudo em ordem dentro da sua casa? Aí você vai para fora. Aí você levanta a bandeira, sabe? Aí você, mas olha primeiro para dentro. A solução não tá fora, a solução não tá no externo, a solução tá dentro. Sempre a solução começa de dentro. O que que eu posso fazer por mim hoje que vai impactar aqui o meu entorno, o meu redor, porque alguma coisa aqui não tá funcionando. Se alguma coisa aqui não tá funcionando, eu preciso olhar para mim. E aí depois eu olho para fora, certo? É isso, gente. Deixem suas perguntinhas, comentários aqui ou lá no Instagram, tá bom? Até o próximo vídeo.